também, vocês viram que o Neto, o craque Neto, como o pessoal conhece aí, ele falou lá que os flamenguistas ficaram batendo palmas enquanto a gestão do Flamengo passada quebrava o Flamengo. Que ele falou sobre as notícias aí que saiu, né, da entrevista do BAP, falando que eles vão precisar reorganizar ali o fluxo de caixa, controlar um pouco a situação, não vão ter grandes contratações, porque eles precisam fazer caixa agora e tudo mais. E aí o Neto foi lá e fez essa crítica. E o pessoal lá do Meu Timão, eles pegaram um trecho da reportagem da Globo que falava, né, que o Flamengo estava renegociando. Nação flamenguista, né? O mundo já dizia um ditado, né? O mundo não gira, o mundo capota. Pois é, né? O Flamengo, via público, tornou de conhecimento de todo mundo que não ia fazer grandes contratações no futebol, ia seu fluxo de caixa, infiltrar dinheiro, né? E a gente sabe que o Flamengo é o clube mais rico do Brasil, o clube que entra mais dinheiro, o clube que tem mais dinheiro, né? E ele não teve vergonha de dizer isso, né? Foi bem claro, né? E jogar limpo com o seu torcedor, até porque o ano passado, no final do ano passado, o Flamengo já fez várias contratações de peso, né? Nada mais justo do que com o pé no acelerador no início desse ano, né? Aí vem alguns torcedores, né? Querendo tirar o Flamengo de chacota, né? Inclusive Neto, né? É o corintiano Neto, né? Que dizendo que o Flamengo tá quebrado, que não tem dinheiro. Vem torcedor do Botafogo dizer que o Flamengo tá quebrado, que não tem dinheiro. Nada melhor do que um dia após o outro, né? Pois é. Do Botafogo, eu já esperava, né? Que eu sabia que qualquer momento essa bomba ia estourar, né? Pois é, SAF, né? Motivo de muita felicidade, né? Jogadores do Botafogo fizeram protesto, não vai se apresentar. Salários atrasados, direito de imagem atrasado, premiação atrasada. Parece que o negócio não tá bom, né? Já para o lado do Corinthians, todo mundo sabe que é um clube quebrado, a dívida lá em cima, né? Próximo da casa dos 3 bilhões, ainda há torcedor que ainda vem a mangar do Flamengo, né? E agora também apareceu mais uma dívida, né? Empresário de jogadores, 80 milhões, e a situação não é boa, né? Vamos acompanhar o vídeo aí com a opinião de Neto, né? Quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? O canal do Opina Porco, link na descrição, onde ele traz esses detalhes. No final do vídeo, pessoal, eu deixo a minha opinião. Vamos ver o que é que o Neto fala sobre esses assuntos aí. No final do vídeo, eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Vinda lá do Rio de Janeiro. De acordo com a Sport TV News, a Joana de Assis, ela falou que o Botafogo está com algumas pendências financeiras com alguns atletas. E isso tem gerado a insatisfação de jogadores e empresários dentro dos bastidores do Botafogo. Além disso, em uma nota interna, os gestores do Botafogo prometeram resolver essas pendências até o dia 17 de janeiro. São pendências em relação a pagamento de bônus, né, de premiações, também direitos de imagem, etc e etc. Só que os jogadores eles não estão aceitando o prazo para quitação. E eles querem o pagamento dessas pendências no dia 13 de janeiro, que é um dia antes da reapresentação. Aí eu pergunto pra você uma coisa. Qual que é o intuito dos caras exigirem o pagamento dessas pendências um dia antes de se reapresentarem no centro de treinamento do Botafogo? É fazer uma pressãozinha ali, vocês concordam comigo? Que os caras estão... a gente vai te pagar no dia 17. Não, eu não quero. Eu quero no dia 13, antes da minha reapresentação. E aí fica subentendido se não, eu... Tá ligado? A questão, meus amigos, é que é o seguinte. O próprio John Textor, ele falou que o Botafogo iria ter que ajudar a família Eagle Football com outros clubes que fazem parte do mesmo grupo. Você lembra que nós conversamos sobre isso aqui. Pelo visto, essa ajuda, essa contribuição, ela está acontecendo. Pelo visto, ela está acontecendo. Agora, existe também o copo meio cheio nessa história. Isso porque o John Textor
está fazendo uma rodada de investimentos com a Eagle Football. E a Sports Bank vai fazer a aplicação de 200 milhões de libras, que seria aproximadamente 1,5 bilhões de reais, na Eagle Football, no grupo do John Textor. Grupo esse que o Botafogo também faz parte. Aí a gente tentar entender como que vai funcionar esse fluxo, quanto cada equipe vai receber desse montante, dessa fração, para que continue ali movimentando fluxo de caixa, o pagamento dos compromissos financeiros, a contratação de novos jogadores, etc, etc. Além disso, o Botafogo tem a expectativa da venda do Luiz Henrique, do Igor Jesus, por cifras muito boas. Então, eles contam também com a injeção de dinheiro dentro do caixa pela venda desses jogadores. Esse é o lado positivo. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês e eu vou ser muito sincero aqui, tá? Meus amigos, o futebol brasileiro, ele tem um grande problema, que é a economia brasileira. A economia nossa, ela está, eu não vou dizer em ruptura, porque senão vão falar que eu sou profeta do apocalipse aqui. Mas ela está muito instável. A nossa moeda frente às outras moedas, ela está muito desvalorizada. Então é muito difícil um clube hoje no Brasil, ele sobreviver só de premiação. Ah, Neto, mas não é só de premiação que os clubes vão sobreviver. Os clubes contratam jogadores e revendem jogadores. Sim, meus amigos, só que a gente precisa de um pouco mais que isso. Não adianta você contratar o jogador por 10 milhões de euros e vender ele por 15 milhões de euros. Você precisa mais do que isso. Você precisa de ampliar o seu lucro sobre o jogador que você vende. E qual que é a melhor forma de você fazer isso hoje? Categoria de base. Já falei isso aqui várias vezes. Os clubes brasileiros, olha só. Não só isso, né, Neto? Acho que os clubes brasileiros têm que aumentar seu faturamento, né? Claro, categoria de base, revendendo jogador, mas eu acho que o faturamento tem que aumentar bastante, né? Principalmente para esses clubes que investem muito, né? Falta também. Vocês viram que o Neto, o craque Neto, como o pessoal conhece aí, ele falou lá que os flamenguistas ficaram batendo palmas enquanto a gestão do Flamengo passada quebrava o Flamengo. Que ele falou sobre as notícias aí que saiu, né, da entrevista do BAP, falando que eles vão precisar reorganizar ali o fluxo de caixa, controlar um pouco a situação, não vão ter grandes contratações, porque eles precisam fazer caixa agora e tudo mais. E aí o Neto foi lá e fez essa crítica. E o pessoal lá do meu timão, eles pegaram um trecho da reportagem da Globo que falava, né, que o Flamengo estava renegociando alguns pagamentos com empresários, de comissões e tudo mais, né? Jogando um pouco para frente para reorganizar o fluxo. Que o início da era BAP é um início marcado por redução de custos e busca por receitas. E aí os caras comentaram, ó, o Flamengo anuncia renegociação com seus credores e ninguém fala nada. O Corinthians faz o mesmo e vira crise. KKKKK. Será que nossa imprensa é tendenciosa ou não? Ainda eles colocaram, né? Flamengo e Globo. Meio que indicando que o Flamengo e a Globo estão juntos nisso daí. Agora, queridos, hoje, quando a gente abre o portal da Globo.com, você vê a seguinte notícia. Empresário Giuliano Bertolucci cobra 78 milhões do Corinthians na justiça. Ó, a gente move 5 processos contra o clube. O empresário, um dos maiores agentes de jogadores de futebol do mundo, ingressou com 5 processos contra o Corinthians na justiça, que totalizam 78 milhões. Cada fração desses 78 milhões é de um jogador diferente. O empresário entrou contra o Corinthians na justiça. Atraso de salários, processos de empresários. É isso que significa um time que vive uma situação ruim no mercado.
Pessoal tá falando aí que o Flamengo quebrou, tudo mais. Sabe o que tá aparecendo? Tá aparecendo lá no ano passado. Ano passado, o Palmeiras teve um problema com o fluxo de caixa. O Palmeiras precisou reorganizar o seu fluxo de caixa, porque ele tava tendo alguns déficits. A gente, inclusive, na época comentou aqui no canal. Só que isso, pessoal, foi reorganizado, foi reestruturado na questão contábil e foi resolvida. Você não viu o Palmeiras com processos na justiça devendo para empresário, para jogador. Você não viu cobranças de empresas terceirizadas. Você não viu dívidas não sendo pagas. Saiu até algumas notícias, né? O Palmeiras está devendo a parcela lá. A gente veio aqui e mostrou, mas depois o Palmeiras já sinalizou, pagou e resolveu a situação. Você reestruturar o seu fluxo de caixa é o início de gestão como outro qualquer. A gente teve as eleições, não teve? Municipais? Então, o prefeito aqui da cidade, ele começou a organizar o fluxo de caixa para o governo dele. Então ele pegou o fluxo de caixa passado, já está fazendo algumas reduções, economizar aqui e ali, para poder ter um montante financeiro até para que ele possa fazer as movimentações dele. Então isso é natural, isso em qualquer gestão vai acontecer. Até porque houve uma mudança na linha de pensamento, né? Eu acho que vocês viram pela coletiva do José Boto ontem, eu assisti uns trechos dela, que a linha de pensamento do Flamengo agora vai ser diferente da linha passada. É natural que exista essa reorganização. Agora, você não vê jogadores com salários atrasados, você não vê empresários cobrando na justiça, nem com o Palmeiras e nem com o Flamengo isso. Tem que pensar muito bem para dizer que as equipes estão quebradas. Não estão quebradas, pelo amor de Deus. Elas podem vir a ficarem quebradas? Sim, se passar por gestões amadoras e irresponsáveis financeiramente, é claro. Qualquer coisa que você colocar uma gestão irresponsável e não tiver o rigor, você pode quebrar. Inclusive até mesmo os nossos próprios recursos, porque senão a gente sempre está endividado e a gente sempre está quebrado. Eu não acredito que o Flamengo esteja quebrado. E por falar em questão de patrocínio, o Flamengo aprovou 3 novos patrocínios que vão garantir mais 20 milhões todos os anos no caixa. Assim como o Palmeiras também já anunciou um novo patrocinador, dessa vez para as mangas das camisas, que é a Sil. A Sil é a nova patrocinadora do Palmeiras e vai garantir, pelo que eu vi no canal do Facincani ontem, ele não tinha esse valor exato ainda, mas ele falou que é de 13 a 15 milhões. Espera-se que o contrato seja efetivado por temporada. É, nação flamenguista, né? É o que eu digo, né? Tem torcedor aí que não gosta de falar a verdade. Por isso que a gente tá sempre trazendo aqui o conteúdo, né, do canal Opina Por. É um canal palmeirense, mas é o cara, além de se expressar bem, ele fala a verdade. É diferentemente de outros torcedores. Você até fala bem, mas leva muito para o lado do clubismo, né? Por exemplo, eu vim recentemente, trouxe um vídeo aqui do canal do Nenha. O Botafogo tá bem, o Botafogo tá reestruturado, o Botafogo agora é o grandioso, o Botafogo é o time que vai disputar tudo, sempre. Mas lá no vídeo eu disse, né? Calma, uma coisa é você ganhar, fazer um investimento altíssimo, ganhar o primeiro ano. Inclusive, Neto aí não tocou nesse assunto, mas eu volto a lembrar sempre, né? Tem que ver o valor investido e o valor arrecadado. Será que valeu a pena? Quanto o Botafogo faturou? Quanto o Botafogo gastou? Tem que ser botado na balança, porque o Botafogo hoje é uma empresa. Hoje o Botafogo, o torcedor, claro, o torcedor pode dizer que o importante é ganhar, ser campeão, ganhar títulos, né? Mas a gente sabe que no fundo não é. Para o dono do Botafogo, o importante é dinheiro. Quanto ele investiu e quanto ele vai tirar. Se valeu a pena o investimento. Isso que é importante, né? Aí já hoje, vou botar aqui, acho que está com uns 3 anos que o Botafogo foi vendido. O primeiro ano capengando, o ano retrasado até conseguiu liderar o Campeonato Brasileiro. Esse ano foi que despontou, né? Já no 4º ano, aparece a crise logo nos primeiros dias. Pois é, né? Nem sempre SAF vai salvar seu time.
Tem que puxar faturamento, quanto investiu, quanto arrecadou, quanto sobrou no caixa. É um estudo, né, pessoal? Fazer o quê, né, torcedor botafoguense? Para os corintianos, né? O corintiano, vem muito corintiano aí dizendo que o Flamengo tá quebrado, que o Flamengo não vai contratar ninguém, que o Flamengo não tem dinheiro, né? Inclusive Neto, né? Claro, o Flamengo veio a público. Eu digo que o Flamengo veio a público, né? Com o presidente. Jogou claro com a torcida. O Flamengo, ano passado, fez investimento. Vou repetir aqui. O ano passado, o Flamengo fez investimentos altos pro estádio do terreno. Comprou Michael. Não, mas Michael veio de graça. Luvas. Michael, Gonzalo Plata, Carlos Alcaraz. Então, chegaram jogadores ali que o Flamengo teve que ir no mercado, né? Trazer, né? Até porque sofreu muito com lesão, né? Então, esse ano, início do ano, fluxo de caixa tá baixo. O presidente não vai no mercado, né? Se tá baixo para o Flamengo, que é o clube que arrecada, fatura 1,5 bilhão de reais, imagine para o seu clube. Eu não sei nem qual é, né? Se for corintiano, imagine para vocês, né? Que deve a Deus e o mundo, né? Né, Neto? É, né? Neto vem nas redes sociais, fazendo um pouco do Flamengo. É que ninguém fala, ninguém bota na mídia, que o Flamengo tá quebrado. Quebrado não, Neto. O Flamengo não deve... Quer dizer, deve ter uns compromissos, fez investimento, né? Mas o investimento do Flamengo é diferente da dívida no Corinthians, né? O Corinthians tem quase 3 bilhões de dívida, né? Atrasado. O Flamengo não. O Flamengo pode dever ali seus 400 milhões depois da compra dos jogadores e do terreno. Mas são compromissos a pagar. Pagando rigorosamente em dia. Vai manter o seu fluxo de caixa, né? Recuperar o seu fluxo de caixa. Não é desespero, não é para entrar em pânico, nada disso. Aí eu vejo muito torcedor dizer que o Flamengo tá quebrado, né? Meu amigo, se o Flamengo tá quebrado, eu vou me colocar no canto de você aí. O que é que seu clube tá? Um vascaíno, se for um corintiano, né? Se o Flamengo tá quebrado, você imagina o Corinthians, né? Pois é, né? E agora apareceu mais um empresário colocando na justiça aí 78 milhões de reais. Saiu a notícia que tá com salários atrasados. É o que é que a mídia paulista diz? Não, começo de ano é normal. É normal porque o fluxo de caixa tá muito ruim e é normal atrasar. Ah, normal não. Tudo bem, eu até concordo, né? Início de ano, fluxo de caixa fica baixo, até porque o final do ano passado o investimento foi alto. Ok. Mas atrasar pagamento, isso não é normal. O Flamengo tá com fluxo de caixa baixo, mas pergunto qual é o jogador. Pergunto qual é a empresa que deixou de receber do Flamengo. Pelo contrário, os outros times que não pagam o Flamengo, né? Internacional, não paga o Flamengo, né? Inclusive o Corinthians. Então não venha, né? Principalmente torcedor corintiano querer dizer que o Flamengo tá quebrado. Torcedor botafoguense, né? Primeiro se coloca no seu canto, para depois vir e fazer as críticas, né? O Flamengo tá tudo normal, não precisa de comprar jogador, muitos jogadores, diferentemente do Botafogo que perdeu quase o time todo. Se não pagar até o dia 13, jogadores não vão se apresentar não, viu? Já foi bem claro, né? Então é isso, pessoal. Deixa aqui a sua opinião nos comentários, né? Se inscreva no canal Flatube e até a próxima, nação flamenguista.